Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Irmãos, eu queria que você se ligasse no que o Senhor quer fazer essa noite. Nós vivemos uma vida que ela não é feita só para nós. Nós vivemos uma vida que é feita, que o Senhor fez para mim, mas ela precisa ser expandida. Peça para o Espírito Santo te dar bastante atenção para o que vai ser ministrado aqui hoje. Eu não quero fazer força nenhuma para ministrar aqui hoje. Eu quero só que o que o Senhor falou comigo chegue até o seu coração. E se for preciso a gente ir com calma, se for preciso, o que for preciso fazer, eu quero servir ao Senhor nessa noite. E eu quero que você entenda que é necessário que a sua vida, guarda isso no seu coração, é necessário que sua vida se expanda. Sua vida seja maior do que você vê que ela é hoje. E para uma vida ser maior do que ela tem a ver com quem nós atingimos do nosso lado, quem nós tocamos do nosso lado, quem são as pessoas que são envolvidas pelo raio de ação de cada um de nós, quem são as pessoas que desfrutam daquilo que nós somos. Isso fala de uma vida que se expande aonde vai. Você está aqui? Então eu quero que você permaneça comigo enquanto eu vou ministrar essa palavra aqui, porque o Senhor falou algumas coisas comigo e me deu um texto bíblico para que a gente pudesse declarar juntos aqui, e eu queria ministrar sobre cada parte desse texto hoje, amém? Eu queria que você, junto comigo, a gente vai passando, a gente vai ler direto, uma frase atrás da outra. Esse é um texto, ele é um texto bíblico, parafraseado de textos bíblicos que nós vamos trabalhar nessa noite. Eu quero ser o mais eficiente e eficaz possível, de acordo com aquilo que o Espírito Santo trouxe para mim. Você pode ler junto comigo? Vamos lá. Eu sou um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Entenda, todas as vezes que eu e você precisamos fazer declarações, elas não são fáceis de serem feitas. Já havia um casamento, nós somos um casamento agora, o último casamento que a gente foi, do Ismael e da Gabi, que se conheceram no Projeto Sementinha, noivaram no Projeto Sementinha, eles se casaram agora, alguns dias atrás, nós fomos convidados para o casamento, e eles tiveram um momento ali, né? A gente tem esse momento no casamento de declarações dos noivos, né? Tem os votos ali que o pastor vai falando e a pessoa vai repetindo, que fica muito, que é o ritual ali do casamento, mas depois cada um tem o seu texto para ler ou espontâneo para falar. E o quão responsável né? Qual tamanha responsabilidade quando o noivo e a noiva pegam o microfone e começam a fazer declarações um para o outro, para a sua família, para os seus pais, para o seu sogro, sogra. O quão importante e o quão forte é uma declaração que vem do coração de alguém. É importante quando o pastor ali, eu já ministrei tantos casamentos, é tão importante quando o pastor tem aquelas palavras ali, ó, eu te recebo como minha esposa e prometo, plá, 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 não vou falar bababá, porque não é babá, né, nananá, plá, 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 não é mais, plá, plá, plá não é mais assim, mais sério, plá, 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 plá. E o pastor vai falando e é ótimo aquilo, mas quando o noivo e a noiva pegam o microfone e falam, olha, eu escrevi algumas coisas para você, eu tenho algumas declarações para fazer, torna o momento muito mais forte, muito mais poderoso, porque vem do coração de alguém. E as declarações que nós vamos fazer aqui hoje, elas vêm do coração de Deus, elas são bíblicas e servem, e eu quero que sirvam. Quando eu terminar aqui, eu vou multiplicar para o nosso grupo da igreja, e eu queria que você tomasse nessa semana essas declarações que nós vamos fazer aqui, esse texto que nós vamos fazer aqui. Ele não está respondendo, mas ele vai responder em nome de Jesus. Responda, Adobe Acrobat.
Responda em nome de Jesus. E por que é tão importante? Porque eu gostaria muito que essa semana você pegasse as declarações no seu celular ali, essa lista de declarações, e você lembrasse de fazê-las, para que situações na tua semana sejam ministradas por cada frase dessa que você for falar. Eu sei que o Espírito Santo quer isso, porque Ele falou ao meu coração, e eu estou aqui hoje para multiplicar isso para você, e a gente tentar destrinchar um pouco esses princípios de Deus para nós, para que você, de verdade, você consiga viver isso essa semana, e isso se torne algo prático na sua vida. A gente vem aqui, nessa doideira que é você estar aqui, nessa carga de fé que é você estar aqui. Você vive uma vida cristã, olhando para o Senhor Jesus, vivendo uma vida de fé, fazendo declarações de fé no seu dia a dia. Às vezes você não sabe nem que caminho essas declarações te levam. E hoje é um dia para nós encontrarmos o caminho dessas declarações. Eu vou continuar pregando aqui, na hora que estiver pronto você dá ok. Ok para mim ou está pronto? Ok para minha frase ou ok para está pronto? Está pronto. Ok. Vamos lá? De novo? Vamos lá. Eu sou um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não, é só declaração, não é o texto bíblico. Porque Ele vive em mim, eu não penso de mim além do que convém, porque diante dEle não sou melhor do que ninguém. Sei que Ele me conhece, e a minha vida se expande em fé e obras. Por isso, me revisto de atos de justiça que toquem a vida daqueles que estiverem próximos de mim. Porque creio no testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se Ele fez uma vez em mim, pode fazer de novo na vida dos meus irmãos. Ficou mais difícil de ler porque era para essa parada ficar o texto em cima da outra. Se você puder depois, Breno, colocar no final, a gente vai ler de novo. Amém? Então vamos embora. Esse texto e essas declarações, elas começam assim: eu sou um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ou, você que está aí, eu sou uma filha de Deus, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Todo o princípio de Deus, tudo que nós caminhamos, nós precisamos caminhar por princípios. Então, como eu chego em um lugar, com que identidade eu chego num lugar? Com que identidade eu invado um ambiente natural e espiritual? Com que identidade eu chego num ponto de ônibus, no metrô, no meu trabalho, na minha casa, saio do meu quarto para a sala da minha casa? Com que identidade eu converso com as pessoas? Com que identidade eu vivo a minha vida a partir de amanhã de manhã? Qual é a sua identidade? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. O que exatamente isso significa? A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14: o qual nos tirou da potestade ou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, a obra dele, depois você vai lá no começo de Colossenses 1 e lê o texto. A Bíblia diz que Jesus nos resgatou de um império das trevas, ou na minha versão aqui, cadê aqui? Está na potestade. Tem versões que está no império das trevas, mas nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que nós fomos remidos e
lavados pelo sangue dele. Isso aconteceu porque o Senhor Jesus decidiu obedecer ao Pai, e eu e você fomos tirados de um lugar de trevas para um lugar de luz. Mas a Bíblia não fala que nós somos transportados das trevas para a luz, fala que nós somos transportados das trevas para o amor, das potestades das trevas para o reino do amor. Então eu e você, filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue dele, nós somos transportados de um lugar de trevas, onde não conseguíamos enxergar nada, perceber nada, entender nada, estávamos como perdidos, e fomos apresentados a um reino de amor, um governo ou um domínio, que potestade fala de domínio, fomos tirados de um domínio para um reino, para um governo. Isso faz toda a diferença para o nosso entendimento de como andamos hoje. Eu e você andamos, ao invés de andarmos sob domínio de alguém, passamos a governar com alguém. Está entendendo? Então, quando eu e você entramos em qualquer ambiente, nós não entramos como qualquer pessoa. Somos pequeninos? Somos. Somos frágeis? Somos. Uma gripe pode matar alguém aqui, ou alguém lá fora, não alguém aqui, né? Alguém lá fora. Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um de nós e tirar nossa vida a qualquer momento. Só que a gente foi incluído no reino do amor de Deus, e por causa disso, o nosso status como seres nessa terra foi elevado. E nós entramos nos lugares e o reino do Espírito nos reconhece assim. Nós somos chamados desse jeito e caminhamos desse jeito. Nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue dele, curados e libertos no reino do Espírito por ele. E nós caminhamos com a autoridade de quem governa todas as coisas, um rei. E diante de um rei, todo o seu reino precisa se prostrar. E a Bíblia diz que nós fomos para um reino de amor. Então, onde nós chegamos, a base da nossa chegada, o sedimento da nossa chegada é o amor. E nada pode nos parar, porque tudo que o Senhor fez, Ele fez baseado no seu amor. A obra da cruz é baseada no seu amor. A criação é baseada no seu amor. A minha vida e a sua vida é baseada no amor de Deus. Então não há poder maior que o poder do amor de Deus. Os dons são baseados no amor de Deus. Nós falamos aqui esses dias. Não adianta você ter um dom muito grande com um amor pequeno. Para você ser usado no seu dom, em todo o poder de Deus naquele dom, você precisa ter o amor do tamanho do seu dom. O amor do tamanho de Deus. Se Deus te entregou um dom desse tamanho e o teu amor é desse tamanho, o teu amor é exatamente o tamanho do seu dom, e Deus vai te usar completamente naquele dom. Mas se o seu dom é muito grande, seu amor é pequeno, o Senhor vai te usar no tanto que Ele te entregou amor, porque a base das ações de Deus é o amor. O resto é esforço próprio. Então, se eu não estiver aqui ministrando para vocês por amor, eu vou ter muito esforço para ministrar alguma coisa que saia de mim, que não tenha passado por Deus. Porque se passou por Deus, está passando por mim, se veio de Deus, está passando por mim, tem que ser baseado, sedimentado em amor. Amém? Eu e você fomos levados para esse lugar, e nós vivemos para esse lugar. A Bíblia diz em Efésios 1 também, no versículo 7, nele em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Porque o Senhor, pela graça dele, e por causa da graça dele, eu e você fomos remidos dos nossos delitos, dos nossos pecados, e caminhamos hoje livre. O Senhor Jesus disse que Ele é o novo e vivo caminho, Ele nos dá o acesso ao Pai. Nós hoje podemos caminhar na presença de Deus. Eu e você podemos caminhar e ter, não só como o nosso Senhor, o nosso Deus em que nós servimos, não. Mas como começamos aqui hoje, nós podemos caminhar como filhos, porque assim somos. Você está aqui? Diga amém. 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 Na continuação daquele texto, eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque Ele vive em mim. Porque Ele vive em mim, eu não penso de mim além do que convém. Como Ele vive dentro de mim,
eu não preciso me achar. Olha que interessante, eu sou um filho de Deus, e eu tenho um status diferente nessa terra, e onde eu não entro mais como eu era, eu entro agora como um filho de Deus, mas como Ele vive dentro de mim, eu não penso de mim além do que eu deveria ser e pensar. Puder baixar mais um pouquinho, eu agradeço. Obrigado. Também nem tanto. Eu não penso de mim mais do que eu deveria pensar. Eu quero pensar de mim aquilo que o Senhor pensa de mim, porque aquele que me levantou como seu filho para andar nessa terra e expandir a minha vida sobre a terra, e a minha vida precisa estar recheada, repleta daquilo que Ele é em mim, eu preciso entender o que o Senhor acha de mim, como Ele pensa a meu respeito, para que eu possa saber quem eu sou e não pensar além do que eu sou. Por quê? Porque toda vez que eu pensar e me achar mais do que o Senhor me entregou, mais do que eu sou, eu passo do Espírito Santo e não cumpro a obra de Deus, não consigo andar em fé, porque o tempo todo eu estou falhando, porque eu não consigo ser aquilo que o Senhor me chamou para ser, porque eu acho que eu sou alguma coisa que Ele não me chamou para ser. E quando eu acho que eu sou alguma coisa e penso de mim mais do que eu sou, eu vivo de comparações, e as comparações destroem tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Porque sempre que eu faço comparações, eu saio do meu lugar e entro no lugar do outro. Você está aqui? Então eu sou um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e porque Ele vive em mim, eu não penso de mim além do que convém. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 20 e 21, Gálatas 2, 20 e 21, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Falando isso, ele não anula a graça, muito pelo contrário, ele é dependente da graça. Ele está falando aqui. Paulo fala aos Gálatas dizendo, eu sou dependente da graça de Deus, porque foi pela graça que Ele me salvou, eu não anulo a graça, porque se eu anulasse, eu estava debaixo da lei, e debaixo da lei persistiria o pecado, eu estaria condenado, mas Jesus veio, cumpriu a lei, e me tirou desse lugar, e pela graça, eu posso caminhar assim, como um filho de Deus, porque Ele vive em mim, eu ando dessa forma. Então Cristo não morreu em vão por minha causa, Ele morreu por uma causa boa, Ele morreu para que eu viva nele. Vocês estão aqui? Glória a Deus. E eu não penso de mim além do que convém. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, escute, pela graça que me foi dada, a salvação que há em Cristo, uma vida livre do novo e vivo caminho aberto para eu ter relacionamento com o Pai. Jesus Cristo, o justo, o homem que também é Deus, aquele que segura na mão do homem, mas também segura na mão de Deus, aquele que me habilitou a voltar para o Senhor, Jesus Cristo, por causa da graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Escute isso, muitas vezes nós temos anseios, desejos para ser, fazer aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer, e aí nós anulamos a graça de Deus. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para viver em fé, e quando pensamos sobre nós mesmos com moderação, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu sei que eu sou um filho amado, então qual é a obra que o Senhor quer que eu faça? Com quem o Senhor quer que eu fale? Onde o Senhor quer que eu haja? Como o Senhor quer que a vida do Senhor que está em mim expanda sobre as outras pessoas? Que nível de amor eu preciso aplicar com esta pessoa nesse momento? Eu só quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu não quero ser o que o Senhor chamou o Augusto para ser. Eu não quero o que o Senhor chamou a Renata para ser. Eu não quero o que o Senhor chamou para alguém que você fica pensando aí, que é muito grande, que a gente olha e fala, meu Deus, que chamado dessa pessoa. Meu Deus, essa pessoa prega para multidões, e multidões se convertem. Sabe por que existe isso? Eu vou falar de mim mesmo, não é bíblico, mas vou falar de mim mesmo. Sabe por que eu acho que existe isso? Grandes pecadores que precisam pregar para multidões, porque o Senhor, Ele quer expandir o que há naquele homem,
para multidões, para que multidões se tornem pregadores, não necessariamente de multidões, mas de indivíduos. Porque se eu vivesse a minha vida como alguém que conhece a Deus e quer expandir a vida de Deus onde eu estiver, certamente a vida de Deus se manifesta. E numa vida comum, Jesus é apresentado. Porque é muito fácil você ser evangelista. E eu estava assistindo uma aula esses dias e esse professor estava explicando a respeito de evangelismo e evangelista. O homem que é chamado para ser um evangelista é o cara que recebe o dom de Cristo, edifica a igreja, ele é um evangelista, um cara que tem um chamado, uma mulher que tem um chamado para isso, tem uma visão a longo alcance de evangelismo, pensa na sua cidade, mas pensa na nação, nas nações da terra, é gente grande no ministério. Mas existe o evangelismo que eu e você fomos chamados para fazer, que tem a ver com a minha vida normal, com a minha vida natural, com a minha vida ordinária. Porque o nosso vizinho não quer saber se nós temos um chamado evangelístico, quer saber se nós somos educados. O nosso vizinho não quer saber se eu sou um evangelista, ele quer saber se o meu som desliga às 10 horas. Entendeu? Aquele senhor, aquela senhora no supermercado não quer saber se eu sou evangelista, quer saber se eu tenho educação suficiente para segurar a porta para ele passar, depois eu passo. Aquele pai daquela criança bagunceira, que está na sua frente, em algum lugar, fazendo alguma coisa que para você seja um absurdo, e o pai está com vergonha, a mãe está com vergonha, porque a criança está envergonhando, e ele não está com vergonha porque é uma criança, está com vergonha porque ele não fez o que tinha que ser feito, então a criança está passando dos limites com eles, e você está olhando para eles, e você tem algo para falar para eles. Eles não querem saber se você é um evangelista, eles querem saber se você compreende a situação deles, e você pode chegar com amor, e ajudá-los de alguma forma, sem um crachá, sem uma Bíblia embaixo do braço, sem um jargão. Alguém que está enfermo, não quer saber se você é um curador de pessoas, porque às vezes alguém que está enfermo nunca vai contar para você, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, alguém que anda se achando, talvez essa pessoa não exponha o que ela está passando para você, mas você sendo você mesmo, com moderação, aquilo que Deus chamou para ser, na sua vida normal, na sua vida ordinária, talvez você consiga chegar perto de alguém que está passando um grande problema físico ou emocional, e que o Jesus que está dentro de você pode se expandir quando você começar a falar com essa pessoa, ou começar a ouvi-la. Está aqui? Você está aqui? Eu sou um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e porque Ele vive em mim, eu não penso de mim além do que convém. Eu penso com moderação, segundo a medida de fé que o Senhor me entregou, porque o Senhor me entregou uma medida de fé para que eu viva nela. Eu não sou grande ou pequeno em Deus, eu sou de Deus. Você está aqui? Você não é grande ou pequeno em Deus, você é de Deus. E é isso que faz diferença nessa terra. Porque você imagina, nós estamos em quantas pessoas aqui? Acho que tem 100 cadeiras aqui. Nós não estamos ocupando todas as cadeiras hoje. Então nós não estamos um grupo grande de pessoas. Agora me diga uma coisa. Todos nós que estamos aqui, se nós estivermos em 70 pessoas aqui, vocês ficam imaginando 70 pessoas saindo amanhã de manhã, pensando com moderação de si mesmo e declarando para o mundo espiritual: eu estou chegando nesse lugar e eu sou filho de Deus. Eu não penso de mim mais do que convém. E o Senhor, meu Deus, habita em mim. E aquilo que for necessário eu fazer, falar, ou não fazer e não falar, assim vai ser. No lugar onde eu vou entrar, no lugar onde eu estiver. Você imagina o que pode acontecer se só essas 70 pessoas aqui fizerem isso? Se todos nós ficarmos aqui na cidade, e nos espalharmos por essa cidade, para sermos o que Deus chamou a gente para ser, você imagina o que pode acontecer amanhã, segunda-feira, em São Sebastião? Parece pouco? Não parece agora. Agora parece bastante. Você imagina Deus falando assim, ó: eu tenho 70 naquela cidade, de 100 e quanto? Esses dias superfaturaram aí a quantidade de pessoas da cidade, mas quem sabe quantos mil habitantes tem em São Sebastião?
130, 150. 150 é que ele é morador da cidade, deu aquela acrescentada. A cidade ficou maior. Não, estou brincando. 130, 140 mil. 140 mil pessoas morando nessa cidade. Contando Jardim Botânico, contando Mangueiral e São Sebastião, né? Tá bagaceira. É gente. Então vamos lá. De 140 mil pessoas. Se Deus tem 70 para atuar amanhã nessa cidade, você acha que ele acha pouco? O que você acha? 115? Não, mas isso aí é senso de... Melhor a gente não discutir isso agora, né, gente? Glória a Deus. Continuando a nossa frase, só para você entender. Porque diante dele, eu não sou melhor que ninguém. Eu sei que ele me conhece. E a minha vida se expande em fé e obras. Porque diante dele, eu não sou melhor que ninguém. Então, eu não penso além de mim, além do que eu sou. Eu não penso a mais do que eu sou. Eu não penso de mim além do que convém eu pensar. Porque eu sei o que ele pensa de mim. E eu quero andar com os pensamentos dele. Eu quero me achar como ele me acha. Entendeu ou não? Porque só há uma maneira de andar humildemente, sabendo como Deus pensa a seu respeito. Porque se você é uma pessoa poderosa em Deus, e você pode chegar em um lugar e fazer tal coisa, e você sabe que ele pensa assim de você, porque você tem um relacionamento com ele, você vai ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Aquilo que a gente chama de grande, ou aquilo que a gente chama de pequeno, não é a mesma coisa para Deus. Por quê? Porque diante dele eu não sou melhor que ninguém, e ninguém é melhor que eu. Nesse texto em Atos capítulo 10, verso 34 e 35 diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Pedro era um judeu, ele teve uma visão, e essa visão direcionava ele para começar a pregar para aqueles que não eram judeus. Isso era um absurdo para um judeu, mesmo um judeu que seguia o caminho, que era servo de Jesus, mesmo alguém que tinha acabado de receber um comissionamento de Jesus. Ele tinha na cabeça dele certo que ele precisava pregar para os judeus. Mas Deus traz uma visão para ele, e ele vê que o Senhor vai derramar o Espírito dele sobre o que a religião judaica chamava de puro e de impuro. E ele entende que Deus não faz acepção de pessoas, porque quando ele acaba essa visão, e ele é chamado para ministrar numa casa, ele vai nessa casa e começa a ministrar, e quando ele está falando, enquanto ele está pregando Jesus ressuscitado, o Espírito cai sobre aquelas pessoas, e elas são batizadas com o Espírito Santo, e é confirmado para ele, que agora o Espírito de Deus ia cair sobre os gentios, aqueles que não eram judeus, que pela religião não eram filhos de Deus, não era o povo de Israel, não eram os judeus da religião de Israel. Ele simplesmente percebeu que Deus não fazia mais acepção de pessoas na cabeça dele. Deus não fazia mais acepção de pessoas, não. Deus não faz acepção de pessoas. Ele entendeu que o Senhor não faz acepção de pessoas. E quem não faz acepção de pessoas, considera as pessoas não todas iguais. Não é isso. A gente tem a ideia de que quem não faz acepção de pessoas considera todo mundo igual. Não. É que quem não faz acepção de pessoas, eu não trato o Lucas melhor do que eu trato o Augusto, porque eu sei que os dois precisam de um excelente tratamento, mas eles são pessoas diferentes. Eu não posso tratar ele exatamente igual a ele, porque eles são pessoas diferentes. Mas o tipo de tratamento que eu dou para ele é como um pai, Deus está falando. Então eu não faço acepção de pessoas, eu não deixo de trabalhar, de conversar com Augusto e ministrar sobre o do Augusto, porque ele é diferente do Lucas. Eu não faço acepção de pessoas. Todos eles podem chegar até mim, o Senhor está dizendo. Eu derramo meu Espírito sobre todos eles. Eu não escolho mais, eu quero todos. Eu amo a todos. Amém? Não estou dizendo que Deus passou a amar todos depois da cruz,
Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que Deus passou a não fazer acepção de pessoas depois da cruz. Não é isso. Ele nunca fez. E Ele sempre amou a todos, porque sempre foi o plano de Deus. Eu estou dizendo que esse homem percebeu isso. E eu estou dizendo para vocês agora: eu não sou melhor que ninguém, porque Ele não faz acepção de pessoas. Então eu não posso ser melhor que ninguém, até por uma palavra dEle. Ele me considera como eu sou, mesmo sendo diferente de todos vocês. Amém? Eu sei que Ele me conhece, e a minha vida se expande em fé e obras. Eu só tenho certeza de todas essas coisas. Ele vive em mim, eu não penso além do que convém a meu respeito, porque diante dEle eu não sou melhor do que ninguém, porque eu sei que Ele me conhece perfeitamente por dentro. Deus me conhece por dentro, por isso, gente, por favor, é por isso que amanhã de manhã, vou dar essa trégua para você ir para casa e dormir, mas amanhã de manhã, os nossos pensamentos precisam estar em Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida amanhã, ela precisa ser permeada naquilo que somos em Deus, não naquilo que nós temos, não naquilo que nós vamos fazer efetivamente, mas naquilo que nós somos em Deus, porque o relacionamento de Deus conosco está baseado, nossa, como fica bom a voz do microfone, nosso relacionamento está baseado em quem nós somos para Deus, não o que fazemos para Ele. E o que nós somos é que se expande. O que você é que se expande. Você pode fazer qualquer coisa, vai chegar uma hora que você vai explodir. Vai chegar uma hora que você vai amar. Vai chegar uma hora que você vai ter paciência. Vai chegar uma hora que você vai mostrar que você é uma pessoa totalmente sem paciência, desequilibrado, desequilibrada. Vai chegar uma hora que você vai mostrar para as pessoas à sua volta que você tem muita paciência, você é extremamente equilibrado, equilibrada. Porque o que você é que se expande. O que você faz, fica naquele lugar que você fez. Você entende isso? É por isso que se você quiser se esconder numa igreja, venha e comece a trabalhar. Se coloque para trabalhar. Se você quiser esconder a sua alma, esconder tristezas, mazelas, angústias, iras, qualquer coisa que aflija você, que você quer esconder das pessoas, venha para uma igreja e se ofereça para trabalhar. As igrejas, elas estão dependentes de gente que chega para trabalhar. Então, não quero generalizar todas as igrejas, mas muita gente está tão necessitada de gente para trabalhar, que a pessoa chega e se coloca para fazer alguma coisa e ninguém mais perturba a alma dela, querendo ajudá-la. Basta você estar aqui e fazer o que você propôs a fazer. E esse é o problema do não crescimento do corpo de Cristo. É que da mesma maneira que nós sabemos quem nós somos, nós precisamos expandir aquilo que nós somos, em vez de esconder aquilo que nós somos. Vocês estão entendendo? Sabe qual é o nosso grande problema? E por que as trevas conseguem muitas vezes fazer com que a gente faça parceria com as trevas no nosso dia a dia, mesmo sendo filhos de Deus e tendo o Espírito Santo dentro de nós? É porque cada vez que nós escondemos quem nós somos, nós não nos liberamos e não somos vulneráveis para sermos tratados e curados e podermos expandir aquilo que o Senhor quer expandir dentro de nós. E aí nós escondemos de todo mundo quem nós somos, mas lá na nossa família, nós somos aquilo ali, aquela podridão ali. E aí muitas vezes a nossa família desfruta da nossa pior versão, e a gente apresenta a nossa melhor versão lá fora para as pessoas. As pessoas falam, nossa, fulano é tão calmo. Nossa, fulano é tão bondosa. Nossa, fulano é tão bababá, tão tititi, mas a real é que essa pessoa se esconde, não expande quem ela é, porque o que ela é dá vergonha. Então a gente vem e canta um bocado de coisa legal aqui, e aí eu falo a gente porque eu estou me incluindo. A gente canta um bocado de coisa legal aqui, no nosso momento de adoração. A gente poderia fazer uma tarefa na semana, pegar as canções que a gente cantou no domingo, anotar, e ver a letra que nós cantamos, e ver a nossa vida na próxima semana. Se aquilo que cantamos no domingo confere com a nossa vida durante a semana. Se conferir, nós estamos caminhando no caminho certo. Não está tudo resolvido, mas nós estamos no caminho certo. Amém? Porque diante dele eu não sou melhor que ninguém, e eu sei que ele me conhece, e ele me conhece mesmo. 1 Samuel 16, 7.
Mas o Senhor disse a Samuel: não julgue um homem pela sua aparência ou a sua altura, pois não é este o escolhido, quando ele estava lá para ungir Davi. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Depois confere se é sobre Davi mesmo. O Senhor, Ele conhece o meu coração e o seu coração. O conhecer de Deus para mim e para você é muito profundo. Mas sabe o que o Senhor espera? É que eu e você queiramos ser conhecidos e queiramos conhecê-lo. O que o Senhor espera de mim e de você é que a gente seja vulnerável o suficiente com Ele, a ponto de, eu confio tanto no Senhor, que eu quero que o Senhor me trate em tudo que é para ser tratado. E pode usar as pessoas para isso, se o Senhor quiser. Mas eu não aguento mais segurar essa podridão toda, essa sujeira toda, essa monstruosidade toda que eu tenho guardado dentro de mim. Eu preciso que isso seja exposto. Porque quando for exposto, vai ser curado. E eu vou poder ser um canal de verdade diante de Deus. Eu vou poder ser aquilo que o Senhor me chamou para ser, de verdade. Porque caminha aí um bando de monstrinho nessa terra. Caminha um bando de gente que expressa a sua fé só com a boca. Um monte de gente que expressa a sua fé com frases de efeito, com vestimentas, com estilo de vida, com qualquer coisa, menos com as verdades do Evangelho que foram plantadas e fluem, se derramam onde essa pessoa vai. Tem muita gente na nossa geração que tem boas declarações, mas tem pouco testemunho, tem pouco fluir, tem pouca vulnerabilidade. Não consegue caminhar de verdade como um canal de Deus, naquilo que foi chamado, com moderação, no seu chamado. A gente espera que seja uma coisa tão grande a nossa vida. A gente estava, hoje na hora do almoço, nós fomos almoçar num shopping. Porque um shopping tinha ar-condicionado. A gente foi almoçar um ar-condicionado, na verdade. E a Renata fez uma cirurgia dos olhos, então, nas pálpebras da cirurgia, depois quem quiser ver, é só chegar pertinho e ver, mas assim, é nas pálpebras, então fica meio estranho, porque tem pontos aqui em volta do olho, assim, tá bem esquisito, assim, de ficar olhando, né? E ela está preocupada com isso. Tinha sim, claro que eu tinha falado. Tem um ponto no seu olho, cara, você não acha que é esquisito? Não é a aparência esquisita, é um ponto no seu olho, um ponto no dedão, já é esquisito? Um ponto no seu olho. Deu um ponto aonde? No olho. Aí ela entra no shopping, ela tem que tirar o óculos para comer. Ela está de boné, ela está parecendo uma artista famosa. Ela entra no shopping com óculos escuro, boné, todo mundo fica assim, olhando para ela. Quem será essa artista? Aí, ela tira o óculos, ela fala assim, ai, como é que está meu olho? Por quê? Ai, para as pessoas não ficarem olhando para o meu olho. Aí a gente falou na mesa, pode ficar tranquilo, ninguém está olhando para você. Sabe por quê, gente? Não tem ninguém olhando para ninguém. Olha só para mim aqui agora. A pessoa que está atrás de você é um homem ou uma mulher? Olha só para mim. Ela está vestida como? Ele está vestido como? Às vezes o marido e a mulher vão sair de casa, o marido nem vê que roupa que ela está vestindo. O marido nem vê que roupa ela está vestindo. A sua vida, ela não é tão importante assim para as pessoas, como você pensa. Para falar a verdade, ninguém está nem aí com você. Para falar a verdade, tem aquela frase do Instagram, YouTube, TikTok, qualquer outra coisa que vocês forem ver, que a gente está comentando essa semana, tem aquela frase que mata as pessoas que se acham muito importante. Diz assim, daqui a 100 anos, nem os seus bisnetos sabem quem foi você. Eles não lembram nem seu nome. Capaz dos seus netos não saberem falar seu nome inteiro. Daqui a 100 anos você não vai ser lembrado, provavelmente. Então, o seu grau de importância
para esse tempo bem finito, bem pequenininho, se quase nada que a gente vive aqui 100 anos, é quase zero para esse tempo. A não ser que você tenha um relacionamento com Deus aqui. Porque Ele pode fazer a sua vida brilhante em um dia. Ele pode transformar você numa ferramenta poderosa dEle. Uma ferramenta que só um grande amigo pode usar. Ele pode fazer de você o melhor amigo dEle no seu dia a dia. E você pode ser uma pessoa que ouve o Espírito dEle a qualquer momento e age quando Ele precisa ou quando Ele quer. Você pode ser alguém que entenda o coração de alguém que você não sabe nem que roupa está vestida atrás de você. E dá uma olhadinha aí como é que essa pessoa está vestida, só para você ver. Você nem reparou nessa pessoa porque você não é tão importante assim. Não quero te jogar no lixo também. Nós somos importantes para os nossos. Claro que nós somos. Para os nossos amigos, para aqueles que estão perto de nós. Mas não precisa ir para um shopping achando que as pessoas estão olhando tanto para você aqui, assim que então não. Elas estão vivendo a vida delas. E é por isso mesmo que nós precisamos ter uma identidade em Jesus, porque a hora que nós envelhecermos, nós não vamos ter aonde nos segurar. Ele me conhece, e Ele te conhece, e Ele examina pensamentos e intenções do coração. A gente julga por aparência, por altura, por beleza, por riqueza, por inteligência. Deus não. Ele julga por pensamentos e intenções. Eu sei que Ele me conhece e a minha vida se expande em fé e obras. Como eu sei que Ele me conhece, eu posso expandir a minha vida naquilo que eu creio e fazendo aquilo que eu creio. Eu tenho ações que correspondem àquilo que eu creio. Como eu sei que Ele me conhece, eu sei quem eu sou, eu posso ter ações que correspondem com aquilo que eu creio. Que seria o lógico para todo cristão. Seria o óbvio para todo cristão. Então, o que significa eu ter ações correspondentes à minha fé? Eu tenho fé em Cristo Jesus, o meu Senhor, que morreu por mim, e apesar de tudo que eu sou, Ele decidiu, antes da fundação do mundo, se entregar como um cordeiro santo, puro. E no tempo determinado, o Pai o enviou para que Ele marcasse o tempo na terra. E o tempo foi marcado com a cruz. E nós fomos amados de tal forma para viver com Ele de verdade. Eu e você fomos marcados de tal forma e amados de tal forma que eu e você precisamos viver conforme a nossa fé manda que a gente viva. A nossa fé orienta que a gente viva. Então eu, como um servo de Deus, como um filho de Deus, como alguém que quer andar como Jesus, que ama a presença do Espírito Santo, eu preciso ter consciência, fé com consciência, e pedir que o Espírito Santo me mostre, me avise, me revele todas as circunstâncias que eu estou passando. Então eu começo uma conversa com a Renata, e essa conversa ela pode gerar algo pior. E o que eu faço? Tendo o Espírito Santo e ouvindo a voz do Espírito Santo, o que é que eu faço? Senhor, eu vou continuar com essa conversa? Eu continuo com essa conversa ou eu paro agora? O que o senhor acha que eu devo fazer? Porque eu sei que se eu continuar, eu vou sair do lugar onde o senhor me chamou para ficar. Então eu vou esperar um pouco, nós vamos nos acalmar, e eu vou voltar a falar com ela da maneira que o Senhor gostaria que eu falasse. Agora eu não tenho temperamento, nem tenho equilíbrio para poder conversar sobre isso. Então eu entendi, Espírito Santo. Agora é o momento de eu me calar. E eu me calo e espero um pouco. E depois que eu espero um pouco, vai chegar o tempo de eu conversar com ela. E eu falo, olha, a gente estava conversando naquela hora e eu fiquei super chateado com você com tal coisa. E eu queria expor meu coração para você. Assim, 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 assim. Ai, Flávio, me perdoa, não gostei de ter falado daquele jeito. Meu Deus, nunca pensei que eu ia te ofender desse jeito. Pois é, você me ofendeu, eu te perdoo. Está perdoado. Eu ando com o Espírito Santo, eu sou um filho de Deus e eu caminho em um lugar de consciência. Porque você conversa com os homens e mulheres de outras religiões, eles explicam a religião deles para vocês, e eles têm muita consciência do que eles vivem nas suas religiões. Você pode ficar chateado comigo, mas é verdade. Quem tem menos consciência e menos explica o que crê, são os evangélicos. Sabe por quê?
é pela fé, irmão, crê se você quiser. Quem já ouviu isso? Isso é o que eu penso e é pela fé. Não, calma. Você não está entendendo. Eu penso assim, não é à toa. Eu penso assim porque o Filho de Deus morreu por mim. E eu convivo hoje com um Espírito, o Espírito do Cristo ressurreto. Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele habita dentro de mim. E é por isso que eu não vou reagir como você está me orientando a reagir. Não vou fazer isso. É por isso que eu não vou entrar nessa confusão do meu trabalho. É por isso que eu não vou entrar nessa conversa que vocês estão me chamando para conversar. É por isso que eu não faço a reunião da reunião. Você já viu em empresa, em igreja, em família, tem uma reunião, depois 2 ou 3 que são melhor que os outros fazem uma reunião para falar mal da reunião? Quem já passou por isso? Quem já fez reunião da reunião? Pode levantar a mão aí, se você é homem ou mulher de Deus. Eu já fiz várias. Não tem uma reunião de uma reunião para resolver alguma coisa. É só para falar mal dos outros, não é verdade? Sim ou não? Por quê? Porque nós não decidimos explicar nossa fé para ninguém. Nós decidimos não viver com uma fé inteligente. Saber por que os princípios chegaram até nós. Porque nós aprendemos errado não significa que não existe o certo. Porque nós aprendemos da maneira errada não significa que não existe a maneira certa de agir. Amém? Glória a Deus. Olha que interessante, Tiago 2, a partir do verso 14, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Por acaso semelhante fé irá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito que tem nisso? Olha que interessante isso. Olha que importante essa palavra. Eu demonstro fé crendo que se o Senhor colocou alguém na minha frente que precisa de uma ajuda, eu preciso ajudar. Não adianta eu orar. Não adianta eu fazer declarações de fé. Eu tenho que pegar o meu dinheiro e dar para essa pessoa. Eu tenho que pegar alimento e dar para essa pessoa. Eu tenho que pegar água, bebida e dar para essa pessoa, para ela se saciar, o seu corpo ficar hidratado. Eu tenho que dar comida. É pouso que ela precisa. Ela está na minha frente e eu posso, para ser cristão e dizer que eu ando com Ele e dizer que a minha fé ela está baseada naquilo que eu faço, ou aquilo que eu creio, eu ajo com relação a isso, eu preciso tirar do meu bolso e entregar. Senão você não é crente coisa nenhuma, nem eu. Que proveito há nisso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si, ela é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem que Deus é um só. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se consumiu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus não é porque ele creu em Deus, é porque ele foi lá e colocou seu filho para ser sacrificado. Porque a fé dele se traduziu em: está aqui meu filho, Senhor. A sua fé se traduz em quê? O que sua fé se traduziu hoje? Porque às vezes as pessoas não precisam de pão, nem de água, nem de sono. Elas só precisam ser ouvidas. Hoje nós paramos numa lojinha lá, e aquela senhora, como é o nome dela? Divina. Dona Divina, com 80 e poucos anos. Ela só queria conversar. E eu entendi claramente do Espírito Santo que a gente precisava ficar mais um pouquinho ali e escutar mais um pouquinho de uma história dela. Como minha vida se expande
em fé e em obras. Por isso eu me revisto dos atos de justiça. Na verdade eu escrevi errado, que tocam a vida daqueles que estiverem próximos de mim. Eles tocam. Que tocam a vida daqueles que estão próximos de mim, ou estiverem próximos de mim. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 19, a partir do 6. Então eu vi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se preparou, se ataviou, se vestiu, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo da noiva que virou esposa são os atos de justiça dos santos. Quando praticamos atos de justiça nessa terra, quando olhamos para o outro e a nossa fé se traduz em olhar a necessidade do outro e compartilhar aquilo que nós temos com o outro, nós somos vestidos pelo Senhor com justiça. O Senhor aplica a justiça dele aqui na terra, através de mim e de você. Então não adianta simplesmente você brigou com alguém e falou assim: Deus é justo e a justiça de Deus vai vir sobre você. Vai mesmo, mas talvez não seja do jeito que você pensa, e talvez a justiça vá sobre o outro e o juízo venha sobre você, porque Deus olha intenções e pensamentos. Porque a justiça de Deus, nesse sentido, é aquilo que fazemos de bem para as outras pessoas, aquilo que compartilhamos com as outras pessoas, o que Deus permitiu que tivéssemos, que as coisas que nós entregamos para as outras pessoas. É aquilo que está na minha mão, mas na verdade é de outra pessoa, porque Deus me enriqueceu, ou me prosperou, ou simplesmente colocou na minha mão, sabendo que eu tinha um coração que pratica a justiça, e se essa pessoa chegar perto de mim, eu tenho coragem de repartir o que eu tenho e entregar para ela. Porque tzedakah, que é a justiça de Deus, não é você pegar tudo que você tem, entregar para outra pessoa e você passar fome. Não é isso. É você compartilhar do que você tem e nenhum de nós dois passarmos fome. Amém? E tudo isso porque eu creio no testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, como está lá em Apocalipse. Se ele fez em mim, ele pode fazer em outra pessoa que está na minha volta. Ele pode fazer em qualquer pessoa que ele colocar no meu caminho, porque se ele operou em mim, ele pode operar em outros. Escute essa palavra, eu estou terminando aqui. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 5, verso de 6 a 12. E este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá. Cadê? Se perdi aqui. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Então o testemunho que Deus dá nessa terra está relacionado, é sobre o seu Filho. Aquele que crê, então esse é o testemunho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. O testemunho de Deus é o seu próprio Filho. Aquele que crê no Filho tem o testemunho de Deus. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus a respeito do seu Filho. Olha isso. E o testemunho é esse. Qual é o testemunho de Deus a respeito do seu Filho? É esse: que Deus nos deu a vida eterna, e a vida
está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse é o testemunho de Deus na terra, o seu Filho. O seu Filho é o testemunho de Deus. Qual é o testemunho de Deus? Ele enviou o seu Filho, e aqueles que creem nele recebem vida. Qual é o testemunho de Jesus na terra? Trazer vida para mim e para você. Você está aqui? Apocalipse capítulo 19, verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adore a Deus. É que João chega no ambiente espiritual, e chega um anjo, e João fica doido. A hora que ele vê a grandiosidade, a beleza, o celestial que é um anjo, ele já se ajoelha para adorá-lo. E ele fala: levanta, eu sou conservo seu, e eu guardo junto com você e com seus irmãos o testemunho de Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Deixa eu abrir mais. Ele está olhando a noiva sendo vestida com as vestes do cordeiro. Apocalipse 19, a partir do verso 7, quando eu li a partir do verso 6. Ele está olhando a noiva sendo vestida com as vestes de justiça, linho fino. Ele verifica que existem homens e mulheres salvos, porque praticaram a justiça que o Senhor os chamou para praticarem. Então o anjo lhe falou: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. O anjo está falando. Então ele se prostra ante os pés desse anjo para adorar, porque o anjo ia lançar uma palavra de Deus sobre ele. E o anjo fala: parou. Ei, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, e nós mantemos o testemunho de Jesus. Adore apenas a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós estamos juntos verificando aquilo que Jesus está fazendo. E aquilo que Ele já fez, Ele vai fazer mais, e mais, e mais. Eu e você fomos chamados para viver uma vida de filhos, para crer no testemunho de Jesus no final. Não no final dos tempos, no final desse pensamento. Para que eu ando como filho de Deus? Eu ando como filho de Deus, porque o Filho de Deus me libertou para fazer isso. O Filho de Deus me salvou para viver isso. Então eu ando comigo, dentro de mim anda o Espírito do Cristo ressurreto, o Espírito do Filho, o Espírito do Pai, o Espírito. Ele anda dentro de mim, e eu posso caminhar nessa terra do jeito que Deus quiser que eu caminhe. E eu fazendo isso, eu posso aplicar o próprio testemunho de Jesus no que eu vivo. E tudo aquilo que é testemunho de Cristo para mim, eu apresento para você, e Ele pode operar na sua vida. Para que tanto texto bíblico? Para que ficar falando essas frases separadas? Porque isso faz parte do fechamento de um pensamento, para que eu e você possamos olhar para aquilo que nós cremos, olhar para as pessoas nas ruas, olhar para os nossos familiares, olhar para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, olhar e dizer: eu posso ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu tenho esse lugar, Deus me deu esse lugar para eu ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu recebo salvação não sendo tudo isso, mas eu não vivo tudo isso se eu não caminhar desse jeito. E eu quero viver completamente tudo isso.
Eu não quero ser pela metade. E eu não estou dizendo, não estou falando para ninguém aqui, se você não for perfeito, Deus não te aceita. Muito pelo contrário. Anda na minha presença e ser perfeito. Foi isso que Deus disse. E para quem que Deus disse isso? Deixa eu ver quem lê a Bíblia. Anda na minha presença e ser perfeito. Foi para Abraão ou foi para Moisés? Tem gente pensando aí. Eu também não sei, estou esperando alguém falar para eu concordar. Foi para um dos dois, gente. E aí, qual o problema? Ele falou, não falou? Um dos dois não entendeu isso? Eu acho que foi para Moisés. Tem gente que fala que foi para Abraão, mas eu acho que foi para Moisés. Foi para Moisés? Eu acho. Anda na minha presença e ser perfeito. Para Deus, perfeição não é você fazer tudo certinho. É você fazer olhando para Ele. Sabe quando o filho entrega aquele desenho para o pai? E o pai pergunta, o que é isso, filho? Esse aqui é um carrinho que estava andando com a bicicleta enquanto um cavalo, e quem está no cavalo é o vovô, e você que está andando de bicicleta, a mamãe que está no carrinho, e tem uma casa, e ó o cachorro. E você fala, meu Deus, e você olha aquela rabisqueira lascada. Você fala, tudo isso, filho? Aham. Abraão? Caramba, errei. Se caísse naquele quiz, eu estava lascado. Quando foi que ele falou isso para Abraão? Em Gênesis. Não, ou foi em Gênesis, ou foi em Deuteronômio. Gênesis 17, gente. Vocês não conhecem Bíblia, não? Por favor, você tinha que ter falado para mim logo, pastor. É Abraão. O Marco falou, mas ele tem vergonha, ele ficou quieto. Ele sabia que eu era, mas ele ficou quieto. Perfeição para Deus é fazer junto com Ele. Perfeição para Deus é a consciência da presença dEle. Porque a consciência da presença dEle nos faz caminhar em santidade, em santificação. Santificação não é não pecar. Santificação é andar perto do santo. E quando você anda muito perto do santo, você não peca. Ocasionalmente você cai, o santo se abaixa, te segura, te levanta. Quantas vezes você já virou fazer isso? Quantas vezes você já virou fazer essa cena? Quando você anda com o santo, quando você anda com o Espírito Santo, você cai, como qualquer um pode cair. Só que são quedas, que eu ouvi isso tanto, escola dominical, pastores falando, eu não entendia direito. Por que eu posso cair pecando, mas não posso pecar toda hora? Que diferença faz? Deixa eu pecar logo o dia inteiro, por que eu vou cair só uma vez por dia? Concorda? Você pensar na lógica, é muito melhor já sair pecando logo, já arrebentar a boca do balão. Ficar segurando para pecar só no final do dia, segurando para pecar só no final de semana, segurando para pecar só de manhã, de tarde eu não peco. Não é isso. Aí quando você anda com Ele, a santidade dEle traspassa para você. Ela entra em você atravessando a santidade dEle. Então, as nossas quedas são ocasionais. Elas são quedas da nossa humanidade. E Ele sim pode se abaixar, me pegar no chão. Flávio, levanta, levanta. Eu vi o que aconteceu. Levanta. Me levanta. Eu falo, mas Senhor, eu caí. Ele falou, eu sei, me dá um abraço aqui, eu te perdoo. Você está arrependido? Estou. Me dá um abraço aqui, bora continuar. Você quer ficar na minha presença ainda ou você quer se afastar de mim com o seu pecado? Quando você cai, você corre de Deus com o seu pecado ou você corre para a presença dEle? Você é aquele filho que quebrou a bicicleta, você esconde a bicicleta do pai? Ou você entrega para o pai chorando, pai, quebrei a bicicleta. Quem é você? Porque o filho que chega quebrando com a bicicleta quebrada, ele pode até levar uma bronca do pai porque quebrou a bicicleta. Mas no outro dia ele está andando. Se é um pai mesmo, no outro dia ele está andando. Porque só quebra a bicicleta quem anda de bicicleta. O Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida, mas não é um passe de mágicas, não é uma bobeira. Não é algo que alguém te falou num culto e você acreditou e agora você quer viver uma mágica. Só porque o pastor Flávio falou, então é verdade. Não é isso. Nossa vida precisa de muito mais que isso. Nossa vida é muito sem graça sem isso. Nossa vida, na verdade, ela é patética sem isso. Porque a Bíblia diz que Ele nos tirou
ali do domínio das trevas para um reino do Filho do seu amor. Então nós andávamos no medo das trevas e fomos transportados para o contrário do medo, para o amor. E onde há o amor, não há medo. O amor foi derramado nos nossos corações, juntamente com o Espírito Santo que nos foi dado com autoridade. Então o amor de Deus, ele foi depositado dentro de nós. Lá em Romanos 5 fala que o amor de Deus foi derramado em nós, juntamente com o Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus, ele vem junto com a autoridade do Espírito, porque Deus é amor, e quando ele coloca o Espírito dele dentro de nós, ele coloca o amor dentro de nós. E olha que interessante, nós temos o amor de Deus dentro de nós, e nós inviabilizamos a expansão do amor de Deus onde a gente vá, por causa do medo, porque muitas vezes ele nos retirou e nós não saímos, porque ele nos retirou com a obra dele, e as nossas obras diárias não nos permitem sairmos debaixo do domínio das trevas. Por isso que a fé só é fé com obras. Por isso que a fé só é verdadeira com obras. Porque aquilo que fazemos, quando expressa aquilo que cremos, é como se nós estivéssemos dando passos largos, nos afastando das trevas e caminhando para o reino do seu amor. Você está entendendo isso? Levante-se do seu lugar, por favor, nós vamos orar. Hoje a última coisa que eu queria era te emocionar. A última coisa que eu queria hoje era emocionar você. Então, de verdade, eu quero que você, se você puder fechar seus olhos, você fechar seus olhos agora. E eu queria que você colocasse diante de Deus. Que você colocasse diante de Deus toda a sua vida, que se você colocasse diante dele o teu relacionamento com ele, e você orasse ao Senhor agora. Eu vou estar orando e você orasse ao Senhor agora. Espírito Santo, eu quero te conhecer. Eu quero poder ouvir a sua voz com clareza, porque eu conheço pelas declarações da palavra. Eu sei que eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu sei pelas declarações da tua palavra, eu tenho consciência plena daquilo que o Senhor fez em mim e através de mim. Senhor, eu sei que o Senhor vive em mim e por isso eu não penso de mim além do que convém. Porque, Senhor, eu ando diante do Senhor e diante do Senhor eu não sou melhor que ninguém. Eu sei que o Senhor me conhece, e porque o Senhor me conhece, eu posso deixar que a minha vida se expanda em fé e em obras. A vida do Senhor que há em mim pode ser derramada aonde eu estiver. É por isso que eu decido me revestir de atos de justiça e que esses atos possam tocar as pessoas que estão à minha volta. Que esses atos possam ministrar nas pessoas que estão à minha volta. Porque eu creio no testemunho de Jesus e Ele é o Espírito da profecia. Aquilo que Ele já fez por mim, Ele está fazendo por outros irmãos aí na terra. Eu decidi viver dessa forma, Senhor. Eu quero viver dessa forma, Senhor. Eu quero levantar amanhã de manhã e caminhar exatamente desse jeito. Então me ajuda a ter uma fé inteligente, uma fé que cresce a cada dia, uma fé que se desenvolve como um grão de mostarda, se torna uma grande árvore, de um arbusto para uma árvore. Eu quero, em nome de Jesus, Senhor, eu quero caminhar com uma fé crescente. Eu preciso disso, porque eu quero conhecer o Senhor com inteligência, com sabedoria. A fé é crer em coisas, visualizar coisas que nem existem ainda. Então a fé em si, você não consegue explicar, você apenas crê. Mas o porquê você age dessa forma é explicável. E muitos de nós não conseguem nem entender por que estão aqui e por que creem em Jesus. Muitos não conseguem explicar para si mesmos verdades básicas, elementares, sedimentares da própria palavra de Deus.
porque não chegaram para o seu amigo Espírito Santo e perguntaram: Espírito Santo, o Senhor poderia me explicar isso aqui? O Senhor poderia me informar isso aqui? O Senhor poderia dizer para mim o que essa palavra está querendo dizer? Muitos de nós não fomos usados do jeito que precisaríamos ser usados ainda, porque não chegamos num ambiente ou num relacionamento de alguém e não falamos: Senhor, é como se eu estivesse conversando com Augusto e não conhecesse o Augusto num ambiente de trabalho, e eu perguntasse: Senhor, me revela a vida do Augusto, me revela quem ele é, me revela as suas necessidades. Eu quero sim ser um instrumento na vida dele, mas em primeiro lugar, eu quero que ele me veja como um filho de Deus, como um amigo, como alguém que ele pode abrir a vida dele, o coração dele. Senhor, o que eu preciso abrir da minha vida para o Augusto, para que o coração dele se encha do Senhor? Então o Senhor começa a te instruir no seu testemunho, o Senhor começa a te instruir no que você deve ouvir e no que você deve falar. E corações são abertos à sua frente, o seu coração é aberto na frente de alguém, e o Senhor tem um espaço perfeito para operar o seu amor, e mais uma pessoa passa a conhecer o amor daquele que a amou com tudo que era, amou com a sua própria vida. Ah, Jesus, eu sou um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e porque Ele vive em mim, eu não penso além do que convém a respeito de mim, porque diante dEle, eu não sou melhor que ninguém, e sei que Ele me conhece, a minha vida se expande na minha fé e nas minhas obras. Por isso eu me revisto dos atos de justiça, para que estes toquem a vida daqueles que estiverem próximos de mim, porque eu creio no testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer de novo na vida de qualquer um que se aproxime de mim. Se você por acaso se sente afastado de Deus, ou se você nunca convidou Jesus para entrar na sua vida, eu queria te convidar a você levantar a sua mão aqui onde você está. Está todo mundo de olho fechado, nós estamos com as luzes quase apagadas, está bem escurinho. Mas se por acaso você gostaria de entregar a sua vida para o Senhor, ou se você se sente afastado de Deus e gostaria que alguém orasse junto com você, é só você levantar a sua mão, que alguém vai chegar perto de você aí e vai orar com você. Até alguém que está perto de você mesmo pode orar com você. Se é essa questão, levante a sua mão bem alta para alguém te ver. Rapidamente, alguém vai orar com ela. Agora eu queria convidar você que ouviu essa palavra e você entende que você precisa de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, você precisa ouvir mais Deus, você que entende como eu entendi nessa palavra, que eu preciso mais da amizade dEle, eu preciso mais da presença dEle, eu preciso mais andar em santidade, eu preciso mais conhecer a vontade dEle para mim, saber quem eu sou através dEle. Se você está assim, só ore por Ele agora, só ore com Ele agora, só ore por isso com Ele agora. Simplesmente use os seus lábios e comece a falar: Senhor, eu preciso te conhecer mais, Senhor, eu quero te conhecer mais, Senhor, eu desejo estar na tua presença dessa forma, compreendendo perfeitamente todas as nuances da tua presença, todas as nuances do seu ser. Senhor, eu quero te conhecer por inteiro, e faz-me, Senhor, conhecer quem eu sou, me mostra quem eu sou. Faça essa oração agora, em nome de Jesus.